Olá pessoal, tudo bem? Chegamos então à nossa última aula, né? EAD, a nossa nona aula. E eu gostaria de passar alguns avisos para vocês, tá? E fazer alguns reforçamentos de algumas coisas que eu falei. Então, a nossa volta às aulas, tá? A gente vai precisar da apresentação daquele grupo que faltou. Se preparem, então, o grupo. Vocês foram os únicos que não conseguiram apresentar aquele dia, né? Por questão de tempo e porque alguns componentes não tinham vindo, então venham preparados, tá? A prova provavelmente vai ser no dia 14 de maio, a nossa primeira prova. E os possíveis conteúdos, tá, que podem ser abordados são a distribuição eletrônica, a gente tem que saber bem, tá? As mudanças de estado, os materiais de laboratório também, as misturas eutéticas e azeotrópicas, saber bastante também sobre as camadas, né, óbvio, para fazer a distribuição eletrônica, estudar, colocar um pouco assim, eu tô vendo que muita gente, a maioria, tá, fiquei bem feliz, porque a maioria das pessoas tá me entregando as atividades, tá fazendo. Eu sei que muita gente não gosta do modo EAD, mas eu fiquei bastante feliz, tá? Eu recebi bastante feedbacks positivos, assim, eu vejo que as pessoas estão interessadas em aprender, porque a gente até então não sabe se a gente vai voltar, a gente quer, né, voltar para aula presencial, mas a gente não sabe por quanto tempo a gente vai ter que fazer essas atividades. Então, a atividade EAD, como eu já postei até em dicas para vocês, ela é uma atividade para muita gente mais desafiadora. Mas se vocês pararem para pensar, é uma atividade que tu fica muito mais concentrado, tu aprende mais, porque no ambiente externo a gente tem muito barulho, a gente às vezes tá concentrado, daí a professora tá explicando o conteúdo, tu tá aprendendo, daí algum colega que tem dúvida questiona a professora, ela já para, né? Então tu já presta mais atenção no questionamento do colega no que no teu. Claro, é um aprendizado mútuo, né? Às vezes tu aprende com a dúvida do outro, mas às vezes te atrapalha também. Então, enfim, como tudo na vida, o modo EAD tem seus dois lados, tá? Mas pode ser uma oportunidade muito boa para a gente melhorar a concentração da gente. Então, eu gostaria assim, ó, muitos alunos me questionaram e eu respondi as dúvidas, né? E teve, eu acho que 2 alunos só que me falaram assim: ah, professor, eu não estou conseguindo fazer a lista, essa lista aqui que eu tinha pedido para vocês entregar, que tinha o gabarito lá no final, tá? Eu não tirei o gabarito, pessoal. Uma que ele auxilia vocês e outra que quem está entendendo o conteúdo ia saber falar o porquê que alguma questão tá errada, ou enfim, ou justificar a escolha da questão, ou poder explicar, né? Então é uma maneira de estudar para a prova. E daí 2 desses alunos me falaram assim: professora, eu vou entregar assim mesmo, porque eu não estou recebendo um feedback das minhas dúvidas, né? A resposta das minhas dúvidas. Aí eu falo assim, eu respondi sim. Eu olhei as 19 perguntas que uma vez eu coloquei para vocês responderem, né? É uma questão de vocês responderem para mim com a dúvida de vocês. Essa era uma das atividades, né? Lembra? Acho que foi lá na aula 6 ou na aula 7. Enfim, e eu simplesmente fui lá, olhei uma por uma, tinha 19 respostas, tá? E eu resolvi reunir. Que nem acho que foi a Jussara que tinha me questionado a respeito ali de uma dúvida se acabava a camada 7 com 2 ou com 8 elétrons, tá? Então teve vários questionamentos e muito eram sobre distribuição eletrônica. O que eu fiz? Fiz um vídeo, tá, para vocês entenderem mais ainda sobre camadas eletrônicas. Então sim, eu respondi as dúvidas das pessoas, sim. E outra, ai professor, eu tenho dúvida, eu não vou fazer essa lista aqui que tu propôs,
Porque eu estou com muita dúvida. Então é a hora de falar tuas dúvidas. Eu não sei identificar a camada que termina, eu não sei o que é camada de valência, eu não sei nada sobre distribuição eletrônica. Vamos parar, vamos perguntar, vamos digitar a nossa dúvida, porque essa ferramenta que nós temos agora de comunicação, tá? Eu não consigo dar aula presencial para vocês no momento, então é essa ferramenta EAD que a gente tem que digitar nossas dúvidas. Por e-mail, já dei meu e-mail pessoal para vocês podem me mandar as dúvidas por lá, responderei como estou respondendo cada um que me manda. Tem as mensagens do Moodle. Eu acho até as mensagens do Moodle melhor para mim digitar e responder para vocês. Então mandem, os canais vocês têm. Então não é desculpa assim, professor, não entendi nada, não vou fazer. Não, vocês têm a ferramenta adequada, ela deve ser usada. É isso que nós temos no momento, né? Quer a gente ache bom ou não, é isso que a gente tem que aprender a lidar com isso. Tá, mas eu tô bem feliz porque a maioria das pessoas tá me entregando as atividades, tá muitas vezes me mandando pergunta, eu auxilio, muitas vezes fora do horário de aula. Eu tenho tempo livre na terça, tô dando um exemplo, tá? Vou estudar mais, eu vou estudar mais no final de semana, me manda minhas perguntas para o professor. Eu não respondo só no horário de aula, eu respondo para vocês a semana inteira. Eu trabalho em outra empresa e muitas vezes eu deixo o Moodle aberto no meu computador e fico dando uma olhada se alguém está com alguma dúvida, se alguém fica editando às vezes a aula, se eu tenho algum tempo livre. Então assim, eu tô me esforçando ao máximo, tá? Pra entregar. Eu sei que tem conteúdos que é muito difícil e a gente tem também uma questão que o Moodle tá com problema. Muitas vezes eu queria gravar vídeo, cheguei a gravar no meu computador e não conseguia colocar no Moodle porque ele estava com problema. Então a escola tá pegando os vídeos dos professores gravados fora do Moodle, tá? Da plataforma, colocando no YouTube e colocando pra gente dentro da plataforma, sabe? Porque gravar vídeos pelo Moodle está sendo muito difícil, tá? Mas enfim, eu acho que ninguém não tem nada a ver com isso, só queria dar essa explicação pra vocês. Assim, e vamos se concentrar no conteúdo, tá? Eu sei que é chato essa primeira parte ali que eu falei, que eu tive que meio que puxar a orelha, né, de vocês para me mandarem dúvidas, mas vocês fiquem bem à vontade, tá, pessoal? Quem tem dúvida me pergunta, tá? Mas eu tinha que falar isso pra vocês. Outra dúvida que eu também tô recebendo é que muitas vezes eu tenho postado nas aulas, assim, já estava postado antes de acontecer a epidemia, a pandemia, tá? Por exemplo, assim, lá na aula 9 nós temos atividade A3 ou 4, tipo assim. E daí a pessoa se questiona, tá, professora, mas essa atividade é para entregar ela 18 de junho, eu entrego essa noite, ela faz parte. A gente tem as duas atividades postadas, essas da pandemia e aquelas que eu já tinha explicado para vocês no começo das aulas, que o curso de vocês ele é semipresencial. Tá? Então a escola, tá, propõe aos professores que a gente faça 8 atividades avaliativas, tá? Porque para cada 2 aulas presenciais, como eu dou 16, eu tenho que ter uma atividade em AD, avaliativa. Então eu deixei postada lá, já estavam postadas antes da epidemia as atividades EAD. Expliquei uma por uma, lembra? Coloquei no quadro. É sobre um processo da indústria, essa é sobre as camadas eletrônicas, essa é sobre um questionário a respeito do nióbio. Lembra? Eu botei uma por uma das 8 e expliquei. E primeiramente eu tinha postado sempre uma data para finalizar cada uma. Depois, por alguns alunos terem me pedido mais prazos por questão de trabalho e da vida deles, eu estabeleci até o dia 18 de junho para responder. Então, essas atividades, elas não fazem parte dessa questão da presença de vocês. Elas fazem parte
daquelas 8 atividades avaliativas. Ah, e eu quero ir fazendo, um exemplo, tá? Eu quero ir fazendo para não acumular. Ótimo! É um ótimo momento pra gente colocar em dia essas atividades, né? Ah, eu não fiz as lá do começo,